Guaraqueçaba é um município do estado do Paraná, que se localiza no litoral norte, fazendo divisa com o estado de São Paulo. A palavra Guaraqueçaba, ela tem origem no idioma tupi e significa ninho do guará. O guará é uma ave extremamente linda e típica dessa região. O povo daqui é muito acolhedor e de muita fé. A Igreja Católica se faz presente através da paróquia de Bom Jesus dos Perdões de Guaraqueçaba, cujo pároco é o padre Luiz Carlos Sartor. Todas as semanas, ele vai ao encontro das comunidades que se reúnem nas ilhas, no interior e na cidade. E foi o padre Luiz Carlos que nos guiou nesse programa. Todo lugar é belíssimo. As árvores, as águas imensas, os pássaros, as pessoas, os barcos, as ilhas, as casas, tudo se torna um altar onde são oferecidos todos os dias os trabalhos e fadigas do mundo. Tudo se torna uma hóstia total que é atraída para Deus. Nessa região, ofereço a minha prece e o meu desejo de também encontrar-me com o sagrado. Como é que vocês convivem com essa dimensão do sagrado dentro dessa criação maravilhosa de Deus? Não tem como a gente contemplar a natureza sem lembrar de Deus e vice-versa, né? Então, nós procuramos preservar essa natureza, ter esse contato contínuo e louvar a Deus também por meio da natureza, né? Porque é o livro aberto que nos fala de Deus, nos faz conhecê-lo sempre mais profundamente, né? E aqui nesse lugar que parece um paraíso na Terra também, é mais fácil encontrar Deus, encontrar o sagrado? É um pouco mais fácil do que nas grandes metrópoles, né? É um pouco mais fácil, porque eu vejo nas metrópoles muita agitação demais, parece que o povo só olha vaidosamente e aqui não, você pode bem contemplar a natureza, é um lugar bom. Como é que você faz essa tentativa de buscar Deus? Olha, através das minhas orações, né? Rezando, tanto fazendo minha oração mental e oração pessoal, e sempre vivendo um pouco, tirando um pouco de tempo em meditação. Essa região assim é mais isolada, né? Mais isolada. Aqui, por exemplo, as pessoas conhecem bastante Paranaguá, né? Paranaguá. Mas vocês mantêm, mesmo assim, a fé de vocês, né? Ah, sim. Isso eu acho bonito, né? Porque o padre vem de vez em quando e quase não tem tempo, mas vocês mantêm a fé de Nós vocês temos só aqui. um pároco, né? Para atender Sim. todas essas comunidades, né? Às vezes a gente fica até um ano sem padre. Mesmo que o padre esteja aqui o tempo todo, vocês mantêm a fé, né? E Como é nós- que vocês conseguem viver assim essa fé sem abandonar, buscando a Deus assim como? Confiando, né? Confiando e orando, né? Como é que o senhor vê essa relação do ser humano com a natureza, com a coisa criada? Aqui é o sinal da presença de Deus nesse cantinho do Paraná, nesse final de Paraná, onde o povo, por exemplo, se tem que, para chegar aqui, ou você vem por água 2h30 de barco, ou você vem pela estrada, 78 km de estrada de chão, mas no deslocamento até chegar aqui você percebe Deus naquilo que São Francisco dizia. Você perceber Deus na natureza, nos animais. Aqui tem esse detalhe e tem essa bênção. E as pessoas, embora na minha leitura elas não consigam interpretar isso, que elas têm uma dicotomia, eu e Deus na igreja e eu não consigo eu e Deus na minha vida. Mas eles têm essa dentro deles, porque se você olhar a cultura do pescador, ela se baseia na lua, nas fases da lua. Às vezes eu estou saindo, pode parar porque o vento não deixa você ir. Nós, como igreja, a gente tem que aprender um pouco com eles. Embora eles não tenham muito bem definido essa relação do eu com Deus, na minha relação com o sagrado, na própria natureza, eles têm dentro deles essa relação. Louvado sejas, ó meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumias.
Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, pelas nuvens, pelo sereno e todo o tempo, com o qual as tuas criaturas dás o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é tão útil e humilde, e preciosa, e casta. Como é que a experiência do Espírito Santo tem mudado assim a tua vida? Nossa, porque toda vez que eu chego na igreja, antes eu vinha na igreja, não me entregava. Daí agora, toda vez que eu venho na igreja, eu presto mais atenção, eu deixo o Espírito Santo agir em mim. Você percebe que você é uma outra pessoa agora também. Bem diferente. Mudou? Porque agora eu conheço a minha igreja, eu sei o que é a igreja católica. Antes eu vinha para a igreja porque minha mãe vinha. Daí agora eu sei qual é a importância da igreja, de Deus na minha vida. Então a igreja é um local onde você encontra Deus. Encontra as pessoas também, encontra as né? pessoas, meus amigos. Mas encontra Deus nas pessoas também. E tento mostrar para elas que Deus existe na vida delas. Como é que você faz essa busca do sagrado para você? Diariamente. Tenho meu tempinho no meu quarto, que é o momento que eu tenho de estar conversando com Jesus, pedindo orientação dele, pedindo que ele me dê sabedoria para eu continuar na missão de evangelização, que eu sei que o convite dele foi esse e eu disse o meu sim e quero continuar. Então, diariamente eu tenho esse momento com ele e depois eu venho para a igreja também. Esse lugar é maravilhoso, todos os lugares que a gente está vendo aqui, né? E o trabalho da pesca, quer dizer, tudo isso, para mim, assim, fala de Deus, né? Fala do sagrado, ou seja, essas pessoas estão dentro de uma dimensão sagrada, assim, que é a natureza, que é a criação de Deus. Mas muitas vezes nas conversas que a gente tem com eles relacionam a dimensão do sagrado à igreja, né? Ou seja, a missa, aquele momento, talvez uma vez por mês, que eles se encontrem, ou um grupo de jovens, né? Por que isso que acontece? Nós, como igreja, às vezes achamos que você se relaciona com Deus em comunidade e na instituição, na capela, no centro comunitário, na matriz e assim por diante. E a gente dissociou muito a religião da vida. Quer dizer, a minha relação com Deus é na igreja, durante o domingo, na celebração do culto, na celebração da missa, na reza do terço, da novena. E esquecemos que o nosso encontro com Deus é olhar no irmão e ver Deus. Aquilo que o primeiro mandamento diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Quando eu vejo Deus no próximo, se torna mais fácil de eu perceber que durante 24 horas eu tenho encontro sagrado. Que eu me encontro com Deus na árvore, que eu encontro Deus no animal, que eu encontro Deus no meu irmão, no meu semelhante, no meu colega de trabalho. No meu trabalho eu estou fazendo uma relação de transformação, de manutenção, mas também uma relação sagrada, porque Deus me deu a força de produção de trabalhar e ali eu ter Deus presente. Só que nós dissociamos disso. Aí a gente diz, mas as pessoas dissociaram? Não. A gente educou elas para dissociar. Porque daí a gente perde o sentido da igreja. Eu encontro Deus na oração, mas encontro Deus na presença do povo com quem eu trabalho, com quem eu convivo no dia a dia. Né? Porque Deus está presente nestas pessoas, né? Ele mesmo nos coloca, que nós somos a sua imagem e semelhança, né? E Jesus vem nos dizendo que tudo aquilo que nós fazemos, nosso relacionamento com o outro é com Ele. Então, eu vejo assim, nessa busca do sagrado através da oração, da vida de comunhão com a igreja e com o povo. Eu estou vendo esses dias o eco das palavras do Papa Francisco, que diz que a igreja deve ser sempre uma comunidade de discípulos missionários que está em saída. E na imitação de Jesus Cristo, ela entra na vida diária, em curtas distâncias, e vai ao encontro do outro, abaixa-se até a humilhação se for necessário, e assume a vida humana, a carne sofredora de Cristo no povo. É impossível fazermos essa busca pelo sagrado hoje sem o encontro com o outro, sem o compromisso com o mundo.
A cada momento enquanto gravo esse programa, eu vejo saltar as páginas do Evangelho diante de mim. Todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. E ainda, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Jesus sempre esteve a caminho, sempre esteve no meio do povo. E quando você sai da tua residência, do teu pedestal e vai de encontro ao povo, você se torna um deles. E Jesus foi um do povo. Foi alguém que conviveu, era um de nós, menos no quê? No pecado. Quando você está no meio do povo, você se torna isso. É isso que o Papa Francisco fala da igreja em saída? Sim. Papa Francisco, tanto se vocês olhar quando era cardeal Bergoglio, lá no, e não lembro direito o nome dele, é italiano, não sei falar, quando ele estava em Buenos Aires, era cardeal, o que ele fazia? Ele era alguém do povo que pegava o transporte público. Então, alguém que está com o povo. Quando ele foi chamado ao papado e que ele se tornou Francisco, o que ele fez? Ele está pedindo que nós, como igreja e instituição, sejamos povo. De que maneira? No testemunho, porque falar, fazer documento é muito fácil. Mas você renunciar a um carro para pegar um motorista particular para andar 500 metros, para não ter um motorista e você poder ir de um lugar para outro, se deslocar, caminhando como o povo caminha, é um exemplo, um sinal. Então, quando a gente faz isso, se torna um sinal. Nunca esqueço, quando a gente é estudante, a gente tem sempre ideia meio esquerdista, anarquista, tudo quanto é o sistema. Mas quando a gente chega e se torna um da instituição, a gente vai pegando certos vícios. É muito mais fácil eu sair de carro, é muito mais fácil eu viajar de avião, de ônibus. O Papa falava dos bispos de aeroporto, é isso? É, sim. Mas se você analisar, por exemplo, só que uma igreja que, para estar a caminho, ela tem que estar no caminho com aqueles que são o seu ser. De nada adianta eu dizer que temos que estar a caminho se eu não caminho. Vocês vivem em comunidade juntos? Claro, porque tem que se ajudar Dependente também. das religiões, aqui Sim, todo mundo vive todo muito em mundo paz. se ajuda. Graças a Deus vivemos muito em Tem paz. uma né? união boa, né? Tem uma boa união. boa. Quando um precisa do outro, todo mundo ajuda, né? É muito bom aqui. São quantos moradores aproximadamente? Moradores mais ou menos uns 55 a 60 por aí. Nem todos são católicos, é claro, né? Nem todos são católicos. Por exemplo, 30% é católica, 40% evangélico e, no caso, os 30% não tem Ateu. não tem religião, né? Quando a gente também vai visitar a família, reza nas famílias, é voltar às origens dessa igreja em caminho, essa igreja que volta às origens de não ser só um prédio estático, mas uma igreja que está em missão, indo ao encontro daqueles que necessitam, as famílias que são a primeira igreja. Eu tenho visto assim que eles vivem realmente em comunidade, né? Claro, tem as suas dificuldades, é normal isso, mas a comunidade é um elemento importante aqui para eles. Eles se sustentam, sobrevivem na comunidade. Sim, a comunidade é interessante, porque a maioria dessas, algumas comunidades são comunidades de pescadores, e o interessante nessas comunidades de pescadores é o trabalho deles se manter. Sim. E entre eles se ajudam um ao outro. Nós comentávamos das crianças, como o Senhor recebe as crianças na celebração, como o Senhor cumprimenta as pessoas, como o Senhor faz refeição com elas, como o Senhor acolhe nas palavras. Para mim são gestos salvíficos que talvez não fique muito claro para as pessoas, mas elas percebem que existe algo por trás de cada um desses gestos que o Senhor faz, que eu acredito que vem de uma imitação do Evangelho. Aí sim, eu acho que a igreja, para ela voltar às origens, é isso que o Papa Francisco pede, ela tem que ter gratuidade. Quando eu abraço uma criança, quando eu abraço um idoso, é o gesto carinho do acolhimento, do compartilhar a afetividade. E eu não posso estar a serviço se eu pego e estou reto, se eu estou que nem um poste. Eu tenho que estar em movimento. Eu tenho que o meu corpo responder aquilo que a minha boca fala. E aí pode ser que é o gesto da igreja serva, do lava-pés, do se ajoelhar, do beijar os pés, do abraçar, de se aproximar do leproso. Embora ele possa me contagiar, o meu amor por ele deve ser maior que o meu medo do contágio.
O meu abraçar uma criança, ou abençoar a criança, fazer o sinal da bênção da criança, do beliscar, do puxar a orelha, é o gesto de fazer ela vir em encontro, de ela sorrir ou chorar. Então esse exercício do perceber a ação gratuita de Deus naqueles que têm pureza de coração, que são as crianças, as flores da comunidade. A forma como esse povo celebra a liturgia e também a sua vida me faz refletir sobre o sagrado. A relação deles com Deus é de muita simplicidade e confiança. Uma confiança em saber que Deus nunca os abandona, longe dos governos, dos grandes centros, das autoridades, das escolas, dos hospitais, mas muito próximos de Deus. E como diz o livro do Eclesiástico, a prece do humilde atravessa as nuvens. E também o Salmo 33, o pobre clama a Deus e Ele escuta. Na liturgia, nos encontramos com o sagrado e Ele nos encontra, assim como estamos. Sua vida é extremamente ativa, como a gente viu. Como é que é essa busca sua pessoal do sagrado? A minha busca do sagrado é interessante, porque quando você é formado para ser o sacerdote, o missionário, você está aprendendo um pouco teoricamente. Eu estou me encontrando e não é teoria, você vai estar aprendendo a perceber Deus aonde você é mais necessário. Muitas vezes a gente acha que Deus está no grande santuário, no grande templo, e Deus nem sempre está fechado em 4 paredes. O rei Davi queria fazer o templo para Deus, e Deus deu o templo para Davi, a dinastia de Davi. Aí você vem e vai percebendo Deus naquele que está caminhando contigo. Às vezes a gente sai na caminhada, faz a oração. Às vezes quando a gente vai para o continente, a gente vai rezando o terço. Mas quando você vai no barco, é um Pai Nosso, 3, 4 Ave Maria, pedir a bênção de Deus, pedir a Nossa Senhora para caminhar junto, abençoar o piloto, te abençoar para tudo correr bem. Então esse encontro com Deus vai se encontrando no teu irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. A tua relação com o sagrado se torna a relação com o teu irmão, com a tua irmã. Que muitas vezes não é aquele que pensa como você. E as pessoas, eu às vezes brinco, é muito difícil para a gente ver um padre cabeludo. Porque às vezes a criança fala agora, ó o Papai Noel lá. Então, ali que você vai encontrando Deus, e aí você percebe a riqueza que é essa igreja. Uma igreja que não é única, que não é só única, ela tem a diversidade. Ela aceita todos. O livro do Eclesiástico não faz distinção. Chegamos ao final deste episódio. E eu quero resumir assim as minhas reflexões. Em primeiro lugar, a natureza nos revela o sagrado. São Paulo, em sua carta aos Romanos, nos ensina que a obra da criação de Deus torna visível a perfeição invisível dele. Acredito que todos já tivemos a mesma experiência de nos sentirmos próximos a Deus estando em contato com a natureza. Em segundo lugar, o encontro com as pessoas. Um povo de fé, de confiança em Deus, de fibra que não se entrega. Pessoas que dependem umas das outras e mais ainda que dependem de Deus. Estar com elas me faz acreditar mais uma vez na humanidade. Vi neles uma busca pelo sagrado de forma sincera, simples e intensa. Obrigado, meus irmãos de Guaraqueçaba. Em nossas viagens de barco, eu olhava ao redor e refletia na profundidade daquelas águas. O sagrado nos atrai desta forma, pela sua profundeza. Quanto mais mergulhamos nele, mais ele nos fascina. Quanto mais o experimentamos, mais precisamos descobri-lo. Quanto mais o encontramos, mais precisamos buscá-lo. E assim persistimos em busca do sagrado.